Meu nome é Célia, tenho 28 anos, e quando digo que nunca imaginei que teria meu bebê na praia, não estou exagerando. Essa frase, que hoje parece título de filme ou de uma daquelas histórias que a gente lê em revistas, foi a realidade mais intensa, assustadora e ao mesmo tempo transformadora da minha vida. Tudo começou quando eu decidi tirar uns dias de férias antes da chegada do meu filho. Eu estava no 8º mês de gestação, e apesar de muitos dizerem que era arriscado viajar, eu sentia que precisava daquele momento para respirar, descansar e me reconectar comigo mesma antes de mergulhar de vez no turbilhão da maternidade. O que eu não sabia era que aquelas férias mudariam completamente a forma como eu enxergaria a vida. A viagem foi planejada de forma simples. Escolhi uma praia tranquila, longe do agito das cidades grandes, onde o barulho das ondas fosse a trilha sonora principal. Eu sempre amei o mar, e durante a gestação, esse amor pareceu aumentar. Sentia que a água tinha o poder de acalmar minhas ansiedades e silenciar meus medos. A cada movimento do bebê dentro de mim, era como se ele também aprovasse essa ideia de estarmos perto do oceano. Quando cheguei, senti uma paz indescritível. O ar salgado enchia meus pulmões e parecia limpar até minhas preocupações mais profundas. Naquele momento, eu não poderia imaginar que, dali a poucos dias, aquele mesmo cenário paradisíaco seria também o palco do momento mais marcante da minha existência. Os primeiros dias foram perfeitos. Caminhadas pela areia ao amanhecer, pés descalços molhados pela espuma das ondas, noites silenciosas com o som distante do mar embalando meu sono. Eu me sentia em um refúgio. Sempre gostei de imaginar que a maternidade começaria de forma organizada, dentro de um hospital, com médicos e enfermeiras prontos para qualquer imprevisto. Mas a vida, com seu jeito de surpreender, já estava preparando algo que fugia completamente ao roteiro que eu havia planejado. Era como se o destino estivesse pronto para me provar que nem sempre o controle está em nossas mãos, e que, muitas vezes, é na vulnerabilidade que encontramos nossa força verdadeira. No 5º dia, acordei diferente. O sol nascia tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, mas eu não conseguia apreciar como de costume. Senti uma pressão incomum no baixo ventre, algo que até então não havia experimentado. Meu coração acelerou. Tentei me convencer de que eram apenas contrações de treinamento, aquelas famosas Braxton Hicks que tantas mães relatam. Respirei fundo, fui até a varanda da pousada e fiquei olhando o mar, como se as ondas pudessem me dar uma resposta. O bebê se mexia mais do que o normal, e eu comecei a conversar com ele em silêncio, pedindo calma, pedindo que esperasse mais um pouco. Afinal, ainda não era a hora. Pelo menos não era o que eu pensava. À medida que as horas passavam, percebi que os sinais estavam ficando mais intensos. As contrações vinham em intervalos mais curtos, e eu já não conseguia ignorar. O medo começou a tomar conta, e ao mesmo tempo, uma estranha sensação de coragem crescia dentro de mim. Eu estava sozinha naquela viagem. Minha família havia ficado na cidade, acreditando que seria apenas um período de descanso. Pensei em ligar para alguém, mas ao mesmo tempo, hesitei. Algo me dizia que eu teria que enfrentar aquilo de uma maneira única, que talvez o próprio mar tivesse escolhido aquele momento para ser testemunha do meu parto. Naquele dia, desci até a praia mais cedo. As pessoas ainda não tinham chegado, e o cenário era apenas eu, a areia, e o som do oceano. Sentei-me próxima às pedras, tentando controlar a respiração. O vento balançava meus cabelos e trazia consigo um frescor que me ajudava a manter a mente firme. Foi então que senti a primeira contração forte, aquela que não deixava mais dúvidas. Meu filho estava pronto para nascer. O pânico quase me dominou, mas ao mesmo tempo, uma paz inexplicável tomou conta de mim. Eu estava ali, diante da imensidão do mar, prestes a viver o maior milagre da minha vida. Enquanto caminhava pela areia, segurando a barriga com uma das mãos e tentando controlar a respiração, eu refletia sobre tudo o que tinha vivido até ali. As inseguranças da gravidez, os medos de não ser uma boa mãe, as noites em que chorei sozinha imaginando como minha vida mudaria. Tudo parecia se misturar com o som das ondas, como se o universo quisesse me mostrar que eu não estava sozinha, que havia uma força maior me conduzindo. Cada passo que eu dava parecia me preparar para o inevitável, trazer meu filho ao mundo ali, naquele cenário improvável, mas ao mesmo tempo sagrado. Naquele instante, eu percebi que a maternidade não tem roteiro, não segue planos perfeitos e nem sempre acontece dentro do conforto de paredes seguras. Ela é crua, real e intensa. E ali, no meio da areia fina, com os pés já enterrados no chão úmido pela maré,
comecei a aceitar que talvez meu parto não fosse como eu havia sonhado. Talvez fosse ainda mais forte, mais marcante, mais inesquecível. Eu só precisava confiar. E foi assim que tudo começou. As horas começaram a se arrastar, e cada minuto parecia uma eternidade. Eu, Célia, com 28 anos, grávida de quase 9 meses, estava vivendo aquilo que parecia um sonho improvável, mas que era a mais pura realidade. O sol já estava mais alto no céu, e o calor aumentava. As ondas batiam forte contra a areia, como se o próprio mar estivesse pulsando junto com as minhas contrações. Eu tentava me manter firme, controlando a respiração, mas cada contração vinha como uma onda avassaladora, tirando minhas forças, me lembrando de que não havia mais volta. Meu filho estava pronto para nascer, e eu, mesmo em meio ao medo, teria que ser forte o suficiente para trazê-lo ao mundo. O curioso é que, apesar do cenário nada comum, em alguns momentos eu sentia uma paz tão intensa que chegava a acreditar que aquele era o lugar certo, que a praia havia sido escolhida para esse momento desde o início. Meus pés estavam descalços, enterrados na areia, e a cada contração eu me agachava, apoiando as mãos nos joelhos, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor. Eu lembrava de todas as aulas de preparação para o parto que havia assistido online, tentando mentalizar cada técnica de respiração, cada orientação que os médicos davam para manter a calma. Mas era diferente. Estar ali, sem uma equipe médica, sem um hospital, sem as ferramentas da medicina moderna, me fazia sentir vulnerável. Ao mesmo tempo, a natureza parecia me oferecer tudo o que eu precisava: o ar puro para encher os pulmões, o vento para refrescar minha pele suada, a areia para sustentar meus pés firmes, e o som do mar para embalar minha coragem. Em certo momento, um casal de turistas percebeu que eu estava em dificuldades. Eles se aproximaram e perguntaram se eu estava bem. Eu, com lágrimas nos olhos e um sorriso nervoso nos lábios, só consegui dizer: "Meu bebê está vindo." A expressão deles mudou imediatamente. A mulher, com olhar preocupado, segurou minha mão e disse que não me deixaria sozinha. O homem correu em direção à pousada, provavelmente em busca de ajuda, de alguém que pudesse trazer toalhas, água ou até chamar por socorro médico. Eu sabia que, mesmo que a ajuda viesse, talvez não houvesse mais tempo. Meu bebê parecia determinado a nascer ali, com o mar como testemunha. As contrações vinham agora em intervalos curtos, tão fortes que quase me tiravam o fôlego. Eu gritava baixinho, mordendo os lábios, tentando não perder o controle. A mulher que estava comigo me incentivava a respirar fundo, a confiar no meu corpo, a acreditar que eu era capaz. Era estranho como, em meio ao desespero, eu encontrava uma força que não sabia que existia dentro de mim. Eu já não pensava mais em como as pessoas iriam reagir, ou se aquele parto seria comentado depois. Tudo o que importava era trazer meu filho ao mundo com segurança. De repente, senti a bolsa estourar. A água quente escorreu pelas minhas pernas, misturando-se à areia úmida, e naquele momento não havia mais dúvidas: meu bebê estava chegando. O pânico tomou conta da minha mente por alguns segundos, mas logo foi substituído por uma onda de determinação. O casal que me ajudava improvisou uma espécie de espaço seguro, colocando toalhas e tecidos que haviam trazido da bolsa. Eu me sentei na areia, com o coração disparado e as lágrimas escorrendo. O mar parecia cantar para mim, como se dissesse: "Você não está sozinha, vai dar certo." Enquanto o homem voltava com mais pessoas, talvez funcionários da pousada, a mulher segurava firme minha mão. Eu olhava para o horizonte e pensava em como a vida era imprevisível. Em questão de dias, eu havia saído da rotina para buscar descanso e paz, e agora estava prestes a viver o maior desafio da minha vida ali mesmo, diante de desconhecidos que se tornaram anjos em meu caminho. Cada contração era um chamado, cada dor era um anúncio de que meu bebê estava mais perto de chegar. O sol brilhava forte, e gotas de suor desciam pelo meu rosto, misturando-se às lágrimas. Eu repetia para mim mesma: "Você consegue, Célia, você consegue." A dor era quase insuportável, mas o amor pelo meu filho era maior do que qualquer sofrimento. Eu sentia que, de alguma forma, aquele momento ficaria marcado não só na minha história, mas também na vida de todos que estavam ali presenciando. Era como se o universo tivesse preparado uma cena inesquecível, mostrando que a vida pode nascer nos lugares mais improváveis, desde que haja coragem, fé e amor. E foi assim que, em meio à areia quente e ao som das ondas, meu trabalho de parto avançava. Eu sabia que estava cada vez mais próxima de segurar meu filho nos braços.
O medo já não tinha mais tanto espaço dentro de mim. No lugar dele, nascia uma força ancestral, uma força que todas as mães carregam, e que naquele momento me fazia sentir que eu poderia enfrentar qualquer coisa. Meu filho estava chegando, e nada mais importava. As ondas batiam contra a areia como se marcassem o ritmo da vida que pulsava dentro de mim. Eu, Célia, estava ali, deitada em um improviso de toalhas e tecidos, sentindo cada contração como uma onda que me arrastava para o inevitável. O grupo que agora me cercava era pequeno, mas cheio de energia solidária. A mulher que segurava minha mão não desgrudava dos meus olhos, e sua voz firme e calma me guiava. Respira fundo, você consegue. O homem, que havia ido buscar ajuda, retornou com mais 2 pessoas. Um rapaz que parecia ter algum conhecimento de primeiros socorros e uma senhora de idade que trazia uma garrafa de água e panos limpos. Eu sentia que, de alguma forma, a vida estava se encarregando de colocar cada peça no lugar, como se aquele parto na praia tivesse sido planejado por algo muito maior do que eu. O medo ainda rondava minha mente, mas o amor que crescia no meu peito era tão imenso que sufocava qualquer insegurança. As contrações já não me davam trégua. Vinha uma, e logo em seguida outra ainda mais forte. Eu respirava fundo, gemia, chorava, mas continuava. A cada pausa breve, eu olhava para o céu azul, tentando buscar forças no infinito. Lembrei-me da minha mãe, que sempre dizia que o nascimento de um filho é o encontro mais puro com o milagre da vida. Eu nunca tinha entendido completamente essa frase, até aquele momento. Agora, com meu corpo entregue, com meu coração acelerado e minha alma em pedaços de emoção, eu entendia. Estava prestes a viver o maior milagre da minha existência. Em meio ao calor do sol e a areia grudando na minha pele, eu comecei a sentir a pressão mais forte, diferente de todas as outras sensações. Meu corpo dava sinais claros de que estava pronto. A senhora de idade, com a sabedoria serena que só os anos trazem, se ajoelhou ao meu lado e disse: "Deixa acontecer, filha. Confia no seu corpo, ele sabe o que fazer." Aquela frase entrou no meu coração como um bálsamo. Eu me deixei guiar, entregando-me ao processo natural que sempre esteve dentro de mim. Não havia hospital, não havia médicos, mas havia vida, havia coragem e havia amor. O mar parecia se aquietar naquele instante. O vento diminuiu, as ondas ficaram mais suaves, e eu senti como se a natureza inteira estivesse em silêncio, esperando o momento exato. Apoiada pelas mãos firmes daquela estranha que se tornará meu anjo, empurrei com todas as minhas forças. A dor me atravessava como uma lâmina, mas eu não recuei. Gritei, chorei, e então, de repente, ouvi um murmúrio entre os que me cercavam. O bebê estava coroando. Meu coração disparou. Eu sabia que estava perto, muito perto. As lágrimas já escorriam sem controle pelo meu rosto. Eu sentia meu corpo se abrir, sentia a vida prestes a romper a barreira final. Mais uma contração veio, e eu, reunindo todas as forças que ainda restavam, empurrei novamente. Foi quando ouvi o choro. Um som frágil, mas tão poderoso, que pareceu calar todo o resto. O mundo parou naquele instante. O choro ecoou junto ao barulho das ondas, como se fosse parte da sinfonia da natureza. Meu bebê havia nascido. Ali, na areia da praia, diante do mar, sob o sol brilhante. O rapaz que ajudava o segurou com cuidado, enrolando nos panos limpos. E então, colocaram-no em meus braços. Quando senti aquele pequeno corpo quente encostar em mim, tudo o que eu havia vivido desapareceu. A dor, o medo, a incerteza. Restava apenas o amor, o mais puro e verdadeiro amor que eu já havia sentido. Olhei para o rostinho dele, ainda enrugado, ainda molhado, e sussurrei: "Você chegou, meu amor, bem-vindo ao mundo." O bebê, como se entendesse minhas palavras, se acalmou, mantendo apenas um choro suave, como se também reconhecesse o meu coração. As pessoas ao redor choravam junto comigo. Era impossível não se emocionar. O homem que havia corrido por ajuda limpava discretamente os olhos. A mulher que segurou minha mão desde o início sorria, orgulhosa, como se tivesse acompanhado o nascimento de um filho dela também. A senhora de idade fez o sinal da cruz e murmurou palavras de bênção. Aquele momento não era apenas meu, era de todos nós. Era um pedaço de eternidade compartilhado, uma cena que jamais seria esquecida. Eu, ainda trêmula, olhava para o mar e sentia uma gratidão imensa. O oceano havia sido meu hospital, as ondas haviam sido meu anestésico, o vento meu alívio, e a areia o berço onde a vida havia florescido.
Nunca, em meus maiores sonhos, eu teria imaginado que meu filho nasceria assim, de forma tão inesperada e tão grandiosa. Era como se a vida quisesse me mostrar que o amor é capaz de transformar qualquer cenário em um santuário. Enquanto abraçava meu bebê, senti uma força nova nascer dentro de mim. Eu não era mais a mesma mulher que havia chegado àquela praia em busca de descanso. Eu agora era mãe, e havia provado a mim mesma que era capaz de enfrentar até o impossível. O sol se refletia no mar, criando um brilho dourado que parecia abençoar aquele instante. E eu sabia, no fundo da minha alma, que jamais esqueceria o dia em que meu filho nasceu à beira-mar. Segurar meu bebê nos braços pela primeira vez foi como renascer. Eu, Célia, de 28 anos, que nunca imaginara trazer meu filho ao mundo em uma praia, agora estava ali, ainda com areia grudada na pele, o corpo exausto, mas a alma inundada de amor. O tempo parecia ter parado. Cada detalhe daquele instante se gravava em mim. O cheiro de sal misturado ao da vida recém-chegada, o toque suave do vento que acariciava o rostinho do meu filho, o calor dos braços que me apoiavam, pessoas que, até algumas horas atrás, eram completas desconhecidas. Eles choravam comigo, celebravam comigo, como se fôssemos uma família improvisada unida pelo milagre do nascimento. Aquele pedaço de areia havia se transformado em um templo sagrado, e a cada vez que eu olhava para o mar, sentia como se a própria natureza tivesse sido parteira do meu filho. Logo após o parto, enquanto eu me recuperava ainda no improviso feito de toalhas, alguém correu até a cidade próxima para chamar uma ambulância. Meu corpo estava cansado, trêmulo, e ao mesmo tempo cheio de uma energia que eu não conseguia explicar. O bebê, enrolado em panos limpos, dormia tranquilo em meu colo, como se o som das ondas fosse sua canção de ninar. Minutos depois, a ambulância chegou, e os paramédicos, surpresos ao ver que tudo já havia acontecido, se emocionaram. Examinaram meu filho, ouviram o coraçãozinho dele batendo firme, e confirmaram que estava saudável. Eu chorei novamente. Chorava porque meu bebê estava bem, chorava porque, apesar de todos os medos, eu tinha conseguido. E principalmente, chorava porque entendia, naquele instante, que a maternidade é muito mais do que qualquer manual poderia ensinar. No hospital, já em segurança, recebi os cuidados necessários e permaneci com meu filho no colo. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Mulher tem bebê na praia, diziam. Algumas pessoas apareceram para me visitar, levando flores, palavras de carinho e até presentes improvisados. Eu, que havia chegado sozinha para descansar alguns dias, agora estava cercada de afeto. As mesmas pessoas que testemunharam o nascimento também vinham me ver, e cada uma contava sua versão da cena, como se aquele milagre tivesse pertencido a todos nós. Era bonito perceber como um único acontecimento tinha o poder de unir tantas vidas diferentes. Dias depois, quando voltei para casa, minha família me recebeu com lágrimas e abraços apertados. Eles não acreditavam na história até verem meu olhar e ouvirem cada detalhe. Minha mãe, emocionada, repetia que meu parto tinha sido uma bênção, um sinal de que meu filho havia chegado ao mundo cercado de força e coragem. Eu concordava. Cada vez que fechava os olhos, eu revivia aquele momento na praia, e sentia que o mar havia me dado algo além de um cenário. Havia me dado uma lição sobre entrega, fé e amor incondicional. O tempo passou, e sempre que volto àquela praia com meu filho, sinto uma conexão indescritível. Caminho com ele pela mesma areia que testemunhou sua chegada, mostro o mar e conto a história de como ele nasceu. As pessoas da cidade ainda nos reconhecem, chamam meu filho de o bebê do mar, e sorriem ao lembrar daquele dia. Ele, mesmo pequeno, parece ouvir com atenção, como se já soubesse, lá no fundo, que sua vida ao mundo foi única, marcada por algo maior do que todos nós. E quando olho para ele, hoje crescendo saudável e cheio de vida, eu entendo que cada dor, cada medo e cada lágrima valeram a pena. Aquele parto inesperado me ensinou que a maternidade é feita de surpresas, que a vida não pede licença para acontecer, e que somos muito mais fortes do que imaginamos. Meu filho nasceu à beira do mar, mas a verdade é que, naquele dia, eu também renasci. Descobri em mim uma coragem que eu desconhecia, e percebi que ser mãe é exatamente isso: se entregar, confiar, e acreditar que, mesmo nos cenários mais improváveis, o amor sempre vence. E é por isso que, quando digo que nunca imaginei que teria meu bebê na praia, digo com um sorriso. Porque, no fundo, não existe lugar mais perfeito para começar uma nova vida do que no encontro entre o céu, a terra e o mar. Essa foi a minha história,
O dia em que, de forma inesperada e emocionante, meu filho veio ao mundo em uma praia. Um momento que mudou completamente minha vida, me ensinou sobre coragem, entrega e o poder do amor. Se você se emocionou com esse relato, eu quero te pedir algo muito especial. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como essa, histórias reais que tocam o coração e nos lembram da força da vida. Deixe também o seu comentário aqui embaixo, me contando o que você sentiu ouvindo esse relato, e se já passou por algum momento surpreendente que marcou a sua vida. Eu vou adorar ler cada palavra. Muito obrigada por estar comigo até aqui, e até a próxima história.